Olá, paz e bem, estamos aqui com o nosso bate-papo católico e hoje eu vou responder a uma dúvida de um irmãozinho protestante, sobre a missa. Ele bota assim: como que se entende, que a missa é o sacrifício mesmo da cruz? Cristo morreu uma vez só ou continua a sofrer em cada missa, Então ele coloca assim: na Epístola de Hebreus está escrito que o sacrifício redentor de Cristo se realizou uma só vez, em oposição aos sacrifícios da lei mosaica. Sendo assim, como se pode ensinar que a missa é o mesmo sacrifício da cruz, renovado diariamente sobre os altares, de onde se infere a necessidade de tal renovação da imolação de Cristo? Então, vamos começar aqui a responder essa questão. Não há dúvida nenhuma, que a Epístola de Hebreus solenemente ele dá que Jesus é o sacerdote único, a vítima única e perfeita, e numa oblação definitiva. Isso está lá na carta de Hebreus. Contudo, a mesma Bíblia onde Jesus é o único sacerdote, na carta de Tiago, vemos que existem os sacerdotes da igreja. Preste bastante atenção nisso, pois falaremos disso mais adiante. Vamos primeiro nos ater à Epístola dos Hebreus, considerando os textos do Novo Testamento que se referem à ceia do Senhor. Lendo com atenção, notamos duas coisas: que Jesus é ao mesmo tempo sacerdote e vítima dos pecados do mundo, e que ele mandou seus discípulos tornar presente o ato. Fazem isso em minha memória, como é lido em Lucas, e na primeira carta aos Coríntios. São Paulo relata o mesmo evento que Lucas fala. Então, eles faziam o mesmo ritual, tornando aquilo presente. Também creio que não há dificuldade nenhuma em perceber que na última ceia, Cristo dá seu corpo em sacrifício pelos pecados. Eu creio que não tem dificuldade em perceber isso, criando uma nova aliança, definitiva, substituindo o Êxodo e os numerosos e imperfeitos sacrifícios do Antigo Testamento. Até aqui todo mundo concorda, correto? A dificuldade para alguns é realmente compreender que ali Jesus dá seu corpo literalmente na forma do pão e do vinho. Jesus usa frequentemente uma linguagem simbólica. Ele faz isso para dar sentido mais profundo e espiritual às suas palavras, a fim de não confundir os ouvintes. Sim, mas o cardeal Wiseman dizia que sempre que os ouvintes de Nosso Senhor tinham dificuldade ou faziam objeções às suas palavras por interpretá-las no sentido literal, quando ele pretendia falar no sentido figurado, a sua prática constante era esclarecê-los imediatamente, como ele fez com Lázaro. Ele disse: Lázaro dorme. E eles acharam, os discípulos, que Lázaro estava dormindo. E Jesus falou: não, Lázaro está morto. Esclarecendo aquilo. A mesma coisa Jesus faz com Nicodemos. E mais adiante também Jesus fala a mesma coisa, sobre o fermento dos fariseus. E os discípulos acham que é fermento mesmo, e Jesus esclarece. Então, em todos esses incidentes, Jesus explicou o significado do seu discurso, que era figurativo. Mas quando ele se refere no Evangelho de João, que ele diz que ele é o próprio pão do céu, que ele vai dar carne, que ele é o pão descido do céu, isso não acontece. Ele não diz que ele é sentido figurado. Se vocês pegarem lá a carta, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48 ao 72. Isso está ali claríssimo. Aí, alguns espertos vão dizer: então é para pegar o pé e a mão e cortar quando eles querem pecados. Gente, um pouco de reflexão responde essa questão facilmente. Primeiro, algum dos ouvintes teve dificuldade ou fizeram objeção das palavras de Jesus para interpretá-las em sentido literal? Não. Algum apóstolo cortou sua mão e pé? Não. Então, já viu ali que as pessoas entenderam que aquilo era o sentido literal. Agora vamos à primeira carta dos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 29. Olha o que São Paulo fala: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei a vós, que o Senhor Jesus, na noite que foi entregue, tomou o pão, dando graças, o partiu e disse:
recebei e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Fazei isto em mim, em memória de mim. Igualmente, depois de ter ceado, tomou o cálice, dizendo e disse: este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto em memória de mim, todas as vezes que beberdes, porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a minha morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer este pão ou beber este vinho indignamente será réu do corpo e sangue do Senhor. Não será réu do pão e do vinho figuradamente, será réu do corpo e sangue do Senhor. Examine-se, pois, a si mesmo o homem e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para si a própria condenação, não distinguindo o corpo do Senhor, não distinguindo aonde? No pão e vinho. Ora, se fosse só mero pão e vinho, por que comê-lo indevidamente traz condenação? E por que a gente tem que distinguir esse pão e esse vinho do corpo, nele o corpo do Senhor? Entenderam? Então, gente, como é que, volta aqui a perguntar, como é que se tem que distinguir, né, o corpo do Senhor se você vê apenas pão? Né? Aí alguns vão argumentar: é impossível que os atributos ou propriedades sensíveis do pão e do vinho permaneçam se a substância foi mudada. Está implicitamente evidente que os atributos da carne e do sangue não estão ali realmente. Ora, gente, onde falham os sentidos é a fé que sustenta. Porque a fé é o fundamento da esperança, a certeza e a respeito das coisas que não se veem. Aliás, como se pode explicar como um cego pode ver, um surdo pode ouvir ou um morto ressuscitar sem a luz da fé? Ora, se você precisa ver que ali é o pão e o corpo e o sangue de Cristo, você já não tem fé. Ora, São Tomás de Aquino, ele tem uma frase muito bonita, né? E um texto muito bonito que eu recomendo, que eu adoro, devoto-te, que ele fala assim: na cruz estava oculta somente a vossa divindade, mas aqui oculta-se também a vossa humanidade. Isso ele se referindo à Eucaristia. Então ali só se enxerga pelos olhos da fé. Então, por fim, na missa temos o quê? A vítima e o sacerdote, Cristo na hóstia consagrada e o padre que age em persona Christi. Portanto, na mesma ceia e o Calvário, né? Na mesma ceia e o Calvário, toda a missa celebrada até o final dos tempos constitui um só sacrifício. É o mesmo sacrifício, entendeu? Que se torna atual, pois a vítima e o sacerdote são sempre Cristo. Por isso que Jesus falou: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não terá vida eterna. E Paulo mesmo fala que não é ele que vive, mas é Cristo que vive nele. Entenderam? O que é o persona Christi? Lembrando que mesmo um sacerdote que seja indigno, picareta, pilantra, sem vergonha e tudo mais que você possa imaginar de ruim, ele mesmo assim personifica Cristo, graças à unção que ele recebeu. Assim como Saul, que apesar de indigno, Davi reconheceu a unção que Deus colocou nele, poupando na caverna. Porque essa unção não vem dos homens, mas sim de Deus. Na verdade, a Bíblia diz que quem diz que o alimento que está no altar é comum, né, mero pão e mero vinho, profana o próprio nome de Deus. E pela fé eu creio que tal alimento, né, não pode ser expelido para fora do corpo, mas permanece em nós, pois nada pode nos separar de Cristo. Então é aquela coisa. Você não pode dizer que em cima do altar do Senhor, né, está lá em Malaquias 1, versículo 12, não é um alimento comum. Você tem que distinguir dali o corpo do Senhor. Conclui-se, portanto, que na quinta-feira, né, santa, Jesus perante os discípulos
tornou presente de modo real, mas incruento, o sacrifício dele, né? Que seria feito no dia seguinte, que aí seria um sacrifício cruento na cruz, tornando-o antecipadamente presente. Atualmente, a cada missa Jesus se torna presente de modo real, mas incruento, como foi na Santa Ceia, mesmo, né? E é o único sacrifício que ele realizou cruentamente na cruz. Ele se repete ali. Entenderam o que eu quis dizer? Na quinta-feira da Paixão, Jesus faz o sacrifício incruento. Ali, é claro, ele oferece o corpo e sangue dele, né? Tomar e comer, né? Este é o meu corpo e este é o meu sangue. Então ele está ali se oferecendo como vítima e sacerdote. Isso foi na quinta-feira, isso foi um sacrifício incruento. Na sexta-feira é que ele faz o sacrifício cruento. Mas ele já tinha feito isso antecipadamente, na quinta-feira. Então é isso que acontece na missa. Um sacrifício incruento. Não precisa ali de sangue. Né? Mas aí, voltando à pergunta, de onde infere a necessidade de tal renovação da imolação de Cristo? Está que se você não comer e beber o sangue de Cristo, você não vai ter a vida eterna. E para que você tenha isso sem precisar de máquina do tempo, Cristo, que é onipresente, se oferece diariamente na forma do pão e do vinho. Entendido isso, né, eu espero que tenha ficado claro. Paz e bem para todo mundo e até a próxima.